Vamos entender a escritura aqui em um capítulo e 7 versículos. Será tremendo. Só neste capítulo e nesses versículos que eu vou citar, vocês vão conseguir entender que não temos como compactuar com as trevas, que ao dos exércitos habita em nós, mostrando que nós somos o templo, que mostra o que tem a ver Yahweh dos exércitos e o seu filho com as idolatrias e com os ídolos. Só nisso aqui a gente vai ver tão grande que é quando diz para a gente não ter uma vida ao lado de pessoas incrédulas. No caso, o jugo desigual. Não digo para casados, mas também tem pessoas que se ajuntam como amigos para morar juntos. Um tem uma crença, outro tem outra. Começa a ter uma vida desigual ali, nunca tendo paz. Por quê? Porque e aos exércitos aqui, neste capítulo e nesses versículos que eu vou citar, vai alertar as pessoas com sabedoria, com maturidade, para saber com quem vão estar morando junto, saber com quem podem estar se casando, se ajuntando, porque é tremendo essas revelações. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, diz assim, nós vos falamos com toda liberdade, ó Coríntios. O nosso coração se dilatou. Não é estreito o lugar que ocupais em nós, mas é em vossos corações que estáis na estreiteza. Pagai-nos como igual retribuição. Falo-vos como os filhos. Dilatai também em vossos corações. Abre a mente. Deixa entrar. Dilate seu coração, porque olha só, no versículo 14 diz assim, não formeis parelho incoerente com os incrédulos. Que finalidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Yahshua e Beliar? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo do Altíssimo e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo de ao vivo, como disse o próprio Altíssimo. Agora que vocês vão ver o quão tremendo é. Aqui diz o próprio Altíssimo, que tem até algumas pessoas falando que Yahshua é o nosso Pai. Isso é um grande equívoco. Olha só, o Todo-Poderoso diz aqui, em meio a eles habitarei e caminharei, serei o seu Criador, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio de tal gente e afaste-vos, diz Yahweh. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Serei para vós Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz Yahweh Todo-Poderoso. Aqui nesses capítulos, nesse versículo que eu citei para vocês, conseguimos ver grandes maravilhas nas palavras do Altíssimo. Uma, que Ele é o nosso Pai. Outra, que a gente não tem como morar junto com essas pessoas que são contra nós, que xingam, que brigam, que tem uma fé diferente. Qual fé? A fé nos ídolos. O que tem a ver o templo de Yahweh com os ídolos? Aqui diz, não tem nada a ver. Vai sempre ter conflito, sempre uma brecha ali dentro da sua casa. Qual? A brecha de Satanás ir lá e cutucá-lo, fazer com que aconteçam brigas, traições, xingamentos de tal forma que possa até levar as pessoas a se matarem. Então a Escritura nos alerta o que tem a ver a luz com as trevas. Então a gente presta muita atenção em Yahweh dos exércitos, que Ele é o nosso Pai. A gente vai se achegar a Ele, não vamos compactuar com essas coisas. Não toqueis. Hoje a gente é muito astuto de pensar e querer entrar dentro de uma denominação. Olhou para uma imagem, mas a repreende na hora, nem tocar toque. É isso que acontece. Nós eudins fizemos isso. Não precisamos xingar ninguém. O que acontece hoje? O sistema está querendo impor as suas desgraças no mundo. E a desgraça no mundo vai entrar dentro do corpo, porque a Escritura diz, não toqueis. Isso é mais um alerta para vocês. Não deixe que toque. Não dê o templo. O que tem a ver o templo de Yahweh com os ídolos? Não vamos estragar o nosso templo, vamos se cuidar.
Vamos ser prudentes, vamos morar com pessoas que sejam de altos exércitos, que processam a mesma fé. E mais importante, se vocês querem casar, não vão casar com pessoas, se ajuntar com pessoas que são totalmente voltadas a denominações. Não estão te ouvindo, você está passando a palavra, mas essa pessoa está te negando, só está querendo fazer sedução e levar para desejos carnais, mas a fé verdadeira não está. Por quê? Porque não tem como conviver com o bem e o mal dentro do mesmo lugar. A Escritura nos afirma isso. Isso é tremendo demais. Meus irmãos, vamos ser prudentes, vamos estudar, capacitando nosso conhecimento à expressão da verdade, para poder chegar e fazer um vídeo, poder passar um áudio, poder passar um estudo, orientando os irmãos diante a palavra do que está escrito. Porque as cartas... Little girl? Little girl? Are you hurt? You know, the not talking thing is kind of creepy, right? Fique comigo até o final, mas se você estiver chegando agora, já clica nesse botão aqui e se inscreve na Sala de Guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. Este vídeo é patrocinado por World of Warships, o maior jogo de combate naval do mundo. World of Warships é um jogo de guerra naval para computador inteiramente USS Charleston, com a camuflagem da bandeira dos Estados Unidos. Há mais vírus por aí do que provavelmente jamais descobriremos. E aposto que em algum lugar lá fora, algo desse tipo já está acontecendo. Matemáticos já se debruçam sobre a possibilidade de uma pandemia zumbi há muitos anos, e diversos modelos de evolução da crise já foram desenvolvidos, com a maioria apontando para a extinção humana a longo prazo, por exposição à doença, confronto com zumbis e outros acidentes fatais. Neste cenário, é apontado que estratégias ofensivas são muito mais eficazes do que a quarentena, devido aos muitos riscos que podem comprometer a quarentena. Também concluíram que colocar esforços em encontrar uma cura meramente resultaria em deixar poucos humanos vivos, porque o ritmo frenético da infecção não seria diminuído. O
principal risco epidemiológico em uma pandemia zumbi, além das dificuldades de neutralização dos infectados, é que sua população desfruta de crescimento quase constante, com as gerações de sobreviventes humanos simplesmente servindo-lhes de comida, um fenômeno que somente pararia com a infecção ou morte de toda a raça humana. De fato, uma pesquisa de 2015, conduzida por físicos da Universidade de Cornell, modelou uma epidemia zumbi que se espalharia pelos Estados Unidos desde o paciente zero até o completo domínio do país pelas criaturas famintas. Usando o conceituado modelo epidemiológico SIR, cuja sigla significa suscetível, infectado e resistente, os pesquisadores se basearam em variáveis como a velocidade de deslocamento do zumbi, índice de sua eliminação por humanos e índice de mordidas. O resultado é que todo o país colapsa em questão de poucos meses, mesmo se a epidemia começar com um único foco. E você pode acessar esse simulador bem aqui na descrição. Mas tudo isso poderia ser apenas devaneio de um grupo reduzido de cientistas e acadêmicos, se não fosse pelo fato de que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu realmente um plano para lidar com uma eventual pandemia zumbi. É importante ressaltar que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é conhecido por ter planos para virtualmente qualquer situação, desde o sequestro de um embaixador por traficantes de drogas, toda a sorte de desastres naturais e até mesmo a invasão por seres extraterrestres. Planejar e estar preparado é um norte para o órgão, e entre seus múltiplos cenários analisados, o da pandemia zumbi acabou não ficando de fora. Durante as sessões de treinamento em 2009 e 2010, o United States Strategic Command, ou Comando Estratégico dos Estados Unidos, desenvolveu um insólito documento conhecido como Complan 8888, ou Plano de Contingência 8888. A justificativa inicial para a existência do documento, que foi inicialmente apresentado de forma confidencial em 30 de abril de 2011, era apenas prover um cenário hipotético de treinamento para exercer as capacidades organizacionais dos alunos da instituição. Contudo, o Complan 8888 vai a níveis extremamente detalhados de especificação, preparação e execução operacional, que merecem a atenção de uma análise mais detalhada. Em sua fase confidencial, o plano foi inicialmente endereçado à aprovação da General Susan Desjardins, então diretora de Planos e Regulamentos do Comando Estratégico, e somente poderia ser liberado para militares americanos com a devida credencial de segurança, além dos seus aliados canadenses, australianos e britânicos. Mas em maio de 2014, o documento foi repentinamente liberado para o público, e diversos veículos de mídia fizeram suas análises do que estava ali descrito. O propósito do Complan 8888 é preservar toda a vida humana não zumbi das ameaças representadas pela horda zumbi. E isso aqui é interessante, olha. O Comando Estratégico dos Estados Unidos estará preparado para preservar a santidade da vida humana e conduzir operações em suporte a qualquer população humana, incluindo adversários tradicionais. Daí você percebe o quanto esse cenário é tenebroso. O plano reconhece que se a infecção começar na massa de terra eurasiana, a defesa do continente americano se torna mais fácil através da completa negação do tráfego aéreo e naval. Mas que se a zumbificação for causada por asteroides ou radiação, qualquer lugar do planeta estará em perigo imediato e ação militar unilateral é a melhor resposta. Quanto ao enquadramento do inimigo, o plano classifica os zumbis e os correspondentes métodos para melhor lidar com cada classe de criaturas. E eles analisaram tudo mesmo. Zumbis patogênicos são os criados através de contágio com um organismo natural como vírus ou bactérias. Zumbis radioativos são gerados por doses extremas de radiação eletromagnética ou radiação de partículas. Zumbis de magia negra são aqueles criados por alguma experiência ou prática com o ocultismo. Zumbis espaciais são zumbis criados pela contaminação da Terra com algum agente tóxico extraterrestre. Armas zumbis são aqueles deliberadamente criados em laboratório por engenheiros biomecânicos para serem usados como armas. Zumbis simbiontes são os criados por ação de um parasita que age no sistema nervoso, essencialmente controlando as ações do hospedeiro. Para enfrentar a ameaça, o plano de contingência prevê a implantação imediata de lei marcial, que você pode entender melhor clicando nesse vídeo aqui, como também a suspensão imediata dos direitos humanos de qualquer pessoa infectada pela doença. A execução do plano seria feita em 6 fases, que incluem operações defensivas, operações ofensivas e o apoio a autoridades civis.
A fase 0 é chamada de moldar o ambiente, na qual serão realizados monitoramentos rotineiros para acompanhar mutações em vetores infecciosos que possam causar zumbificação. Conscientização sobre a ameaça zumbi e treinamento extensivo sobre materiais perigosos e guerra química, biológica, radiológica e nuclear deve ser realizado por todo o corpo de tropa do Comando Estratégico. A fase 1 é a dissuasão. O plano reconhece que zumbis são criaturas irracionais que não podem ser dissuadidas, mas possíveis agentes criadores de zumbis podem. Esses incluem países com programas de armas de destruição em massa, grupos terroristas e empresas antiéticas do ramo de pesquisa biológica. Neste caso, o Comando Estratégico deve realizar exercícios em larga escala para mostrar a esses agentes sua capacidade de resistir e operar em ambiente contaminado, desmotivando o desenvolvimento de patógenos e toxinas capazes de gerar zumbificação. A fase 2 é tomar a iniciativa. Ao ser recebida a ordem do presidente ou do secretário de defesa, todos os reservistas das Forças Armadas serão chamados para o serviço ativo e todos os centros de comando e controle aéreos e terrestres serão preparados para operar continuamente por um mínimo de 35 dias. O Comando Estratégico deverá tomar medidas de estabelecimento de confiança com outros países com grandes arsenais nucleares como Rússia e China, para evitar que as preparações sejam entendidas como uma ação ofensiva contra essas potências. Forças de pronta resposta para um ataque em escala global contra concentrações de zumbis serão mantidas em prontidão, e as Forças Armadas deverão dar suporte às autoridades civis e reforçar a segurança das zonas de quarentena. A fase 3 é a dominância. Nessa fase, o Comando Estratégico conduzirá operações diretas para combater e eliminar a ameaça zumbi, ativando planos de cooperação e resposta emergencial a desastres, também abrigando em segurança todo o pessoal essencial para a missão por um mínimo de 40 dias. É nessa fase que as ordens são dadas para eliminar à primeira vista qualquer forma de vida humana zumbificada e bombardear todas as fontes de infecção e infraestrutura associada. O plano estipula que somente tiros na cabeça, danificando diretamente o cérebro, são a forma mais segura de eliminar a ameaça zumbi, mas que idealmente todos os corpos devem ser incinerados. A fase 4 é a estabilização, na qual após um mínimo de 40 dias do início da fase 3, equipes de reconhecimento serão enviadas a campo para averiguar a segurança das áreas vizinhas aos centros de resistência, bem como resgatar sobreviventes isolados. Bolsões de contaminação zumbi deverão ser eliminados gradualmente, bem como todos os vetores fonte da contaminação, ao mesmo tempo em que todas as operações da fase anterior deverão ser continuadas. Por fim, a fase 5 é a restauração da autoridade civil, na qual as Forças Armadas passarão a dar suporte direto às autoridades civis em áreas de desastre e reconstituirão a capacidade de combate das bases aéreas de Offutt, Whiteman e Vandenberg, além de Fort Meade. Nessa fase começarão a ser restabelecidos os serviços básicos como água, eletricidade, esgoto, comunicação e os transportes terrestre e aéreo. Todas as transmissões do Comando Estratégico deverão ser feitas em todos os canais em sinal aberto, para coordenar ações de recuperação em escala global. As Forças Armadas permanecerão de prontidão até que o último zumbi seja caçado e morto. Durante a execução do plano de contingência, fica claro que a opção nuclear e sua infraestrutura devem ser protegidas a todo custo e mantidas prontas para serem utilizadas a qualquer momento, mesmo dentro do próprio território norte-americano. O Complan também reconhece que o sucesso de sua execução depende da criação de abrigos temporários resistentes aos ataques de hordas zumbis, e que, para tanto, o treinamento da tropa deve passar a incluir carpintaria, solda e estoque de madeira para a construção de barricadas. Outro fator limitador reconhecido é que os centros de comando e controle aéreos provavelmente serão inutilizados após a primeira semana de pandemia, porque embora o reabastecimento possa manter essas aeronaves no ar indefinidamente, as bases aéreas devem ser rapidamente tomadas pelos zumbis. Mas aí você se pergunta, por que um plano tão detalhado assim repentinamente caiu nas mãos do público? Certamente isso seria apenas uma brincadeira. Pois é, mas aí você olha o item 9, Assumptions, ou suposições, em sua linha A, que diz: os Estados Unidos e seus aliados terão que ter a consciência situacional necessária para conduzir todas as operações de dominância contra zumbi presentes neste plano. E lembre que lá no propósito, os próprios americanos reconhecem como aliados qualquer forma de vida não zumbi, incluindo adversários tradicionais.
Ou seja, para que este plano funcione, o mundo inteiro tem que conhecê-lo a fundo. Mas seria o Comando Estratégico o único órgão da alta administração americana a desenvolver um plano contra zumbis? Você vai ficar surpreso ao descobrir que o famoso CDC, o Center for Disease Control, ou Centro de Controle de Doenças, também possui um plano para lidar com a possível epidemia zumbi, disponível em seu website. Aparentemente as duas coisas poderiam não ter relação, mas vocês se lembram que a fase 0 do Complano 8888 estabelece justamente a conscientização do público sobre zumbis? Aí eu juro pra vocês que essa próxima evidência me deixou um pouquinho ressabiado. Como eu disse lá bem antes, o Complano foi apresentado inicialmente em 30 de abril de 2011, não foi? Então imagine a minha surpresa quando eu vi a data do primeiro post do blog de prevenção zumbi do CDC. Isso mesmo, 16 de maio de 2011. Para facilitar, os links do Complano e do CDC seguem aqui embaixo na descrição, caso você queira ver com seus próprios olhos. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra.